Fala, viajantes da história! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, iremos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, dando início a uma nova série de vídeos do canal, onde iremos falar sobre as grandes guerras mundiais. Se você está chegando agora em nosso canal e ainda não é um inscrito, eu não posso esquecer de te convidar a se inscrever e apertar o dedão para dar uma força e um apoio no crescimento do canal. Solta a vinheta! A Primeira Guerra Mundial, ela acontece de 1914 a 1918. Foi o primeiro conflito do século XX e, sem dúvida, é o primeiro conflito que nós podemos usar o termo guerra total. Bom, pessoal, as causas que vão levar à Primeira Guerra Mundial, e eu acredito que dá para imaginar, né? Levar o mundo inteiro a mergulhar em um conflito global, não foi um único fator. Na verdade, foram vários fatores que vêm se arrastando desde o século XIX e que não foram resolvidos ao longo desse período e que vão provocar o início dessa guerra que vai marcar a história do século XX. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram o imperialismo, né? O enfoque pode ser dado ao temor que a Alemanha gera em países como Rússia, Inglaterra, França, já que os alemães se unificam a partir de 1870, né? Na segunda metade do século XIX, e já se lançam num rápido processo de industrialização e na busca, na conquista de colônias para alimentar essa indústria nascente, né? E é evidente que isso vai chamar a atenção de países como a Inglaterra, a França, por exemplo, que passam a ver os seus interesses prejudicados pelo fortalecimento da nação alemã. O segundo fator é o nacionalismo, que envolve diferentes nações. Na Alemanha, surge o movimento conhecido como o pan-germanismo. Esse movimento nacionalista servia como suporte ideológico do Império Alemão para defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como força econômica e militar hegemônica da Europa. Na questão nacionalista, havia também o desejo de revanche francesa. Essa questão envolvia o ressentimento em que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra, travada entre Prússia e França entre os anos de 1870 e 1871, acabou com a derrota francesa de forma humilhante, principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na galeria de espelhos do Palácio de Versalhes e pela perda do território conhecido como Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e de movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e por isso desejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Ideal
que todos os povos eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidade, as nações europeias iniciaram a política de alianças militares que acabou definindo os dois lados que vão iniciar o conflito. A Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu garantia para todas as potências e chefes de estados da Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo de se fortalecer para o conflito que era esperado. E aí vem a questão, né, galera? O que faltava para o conflito, para o início do conflito? Qual seria o estopim? Qual foi o estopim? Bom, o estopim vai acontecer no dia 28 de junho de 1914, durante uma visita do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita foi entendida como uma provocação e colocou em movimento, grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. É impressionante pensar, que foi a morte de apenas um homem, na verdade, dele e de sua esposa, que inicia a Primeira Guerra Mundial. Quando Gavrilo Príncipe foi preso após cometer um atentado que matou Francisco Ferdinando, ele dá início ao processo que vai culminar, um efeito em cadeia que vai culminar com o início da Primeira Guerra Mundial. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, se mete no meio da multidão, chega próximo ao carro que levava o Francisco Ferdinando e sua esposa Sophie, e ele abre fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima, que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve uma saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram as declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos e em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e no dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Chegamos ao fim dessa primeira parte sobre a Primeira Guerra Mundial e no próximo vídeo iremos falar sobre as fases da guerra. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apertar o dedão e se você não é inscrito, convido você a se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!